Ah, o amor. O amor é um tópico que interessa muitas pessoas. E é curioso, porque Freud chama de amor o que pode ocorrer entre um analista e seu paciente. Afinal, é mais uma das relações humanas. Então, no texto Observações sobre o Amor Transferencial, de 1914, Freud se dá conta de que esse amor transferencial, como ele assim intitula, também pode ser tomado, evidentemente, como uma resistência, como ele já disse em outro texto sobre a transferência, mas, fundamentalmente, ele se pergunta por que o paciente se apaixona pelo analista. Freud era um analista do sexo masculino e ele escreve seus exemplos a paciente e ao médico. Mas isso não significa que possa ocorrer entre o paciente e a médica, ou até mesmo entre pessoas do mesmo sexo. Afinal, estamos falando de fenômenos inconscientes. Pois bem, Freud se pergunta inicialmente por que ele observava a recorrência desse fenômeno. Ou seja, a paciente se interessava pelo analista esperando que ele demonstrasse reciprocidade nesse interesse e, adiante, ela se sentia apaixonada pelo analista e, obviamente, esperava que ele se comportasse também como um ser apaixonado. O que Freud deixa claro é que o analista precisa manejar, compreender que esse é um fenômeno não só humano, mas fundamentalmente um fenômeno que tem uma particularidade importante. Quando ele irrompe, ele de alguma maneira atrapalha o objetivo central de uma análise, que é, obviamente, trazer os elementos inconscientes à tona e, por sua vez, tratá-los por meio de uma elaboração. Dito de outra forma, quando a pessoa se apaixona pelo analista, ela para de associar, ela perde o interesse em outras coisas e, como está apaixonada, aliás, como qualquer um de nós provavelmente já passamos por experiências assim, ficamos cegos, não conseguimos investir libido em outros processos. Dessa forma, Freud se pergunta, se o analista corresponder a esse amor, ele ajuda a análise? Não é o que a experiência de muitos teóricos, de muitos analistas demonstram. Aliás, é bastante ético dizer que caso uma paciente se apaixone por um analista, pensando num exemplo aí, uma paciente mulher, um analista homem, é ético que o analista interrompa a análise e talvez, quiçá, aceite esse papel de objeto dessa paixão e talvez, inclusive, corresponda demonstrando, eventualmente, também estar apaixonado por essa paciente. A questão ética é, interrompa-se a análise e indica-se outro analista. Pois bem, uma outra questão. Muitas vezes é bastante comum a transferência erótica, ou seja, seria um desdobramento da transferência amorosa, vamos dizer, um recorte mais específico, na qual o analista passa a ser objeto de investidas eróticas, por exemplo, de sua paciente, e que, em determinados momentos, o objetivo não é nem tanto a consecução do ato sexual, mas sim rebaixá-lo à condição de amante. Ou seja, não é incomum ouvirmos histórias de pessoas, de mulheres, por exemplo, que dizem algo da linha de todos os homens só me desejam como um pedaço de carne ou algo do tipo, e ela não compreende que ela se mostra assim, se dá a ver assim, e repete isso com o analista. Caso o analista caia nesse estratagema inconsciente dessa paciente, ele inviabilizará a análise. E o que Freud diz durante todo o texto, o analista tem que abrir mão de certos prazeres, em prol de uma ética, em prol do tratamento analítico. É isso que importa. O paciente pode se apaixonar pelo analista, mas é esperado que ele se apaixone pela análise, é esperado que ele se apaixone pelo seu inconsciente. Esse é um bom trabalho que um analista pode fazer.